que é universitária de Artes Plásticas da UNB, está no 6º semestre e vai dar a oportunidade de fazer um grande depoimento a todos nós. Com a palavra, Amanda Pascoal. Oi. Meu nome é Amanda, né? Eu estou fazendo licenciatura em Artes Plásticas e eu pretendo, sim, seguir carreira na área de educação especial, educação inclusiva. Meu currículo ainda não tem nenhuma aula em escola oficial, mas eu tenho 25 anos de experiência em ser autista. Mesmo eu tenho sido diagnosticado com 7, 8 anos, eu já era autista antes disso, eu não sabia, né? Então, uma tecla que eu sempre vou bater, acho que toda vez que eu for falar sobre modelo social de deficiência versus modelo médico. As pessoas precisam saber disso, a gente precisa informar isso em todos os lugares. Que é como a sociedade define deficiência. O que foi definido como deficiência? Eu acho que o Casemiro falou um pouquinho assim por cima, mas eu vou dar os termos certos para depois poderem pesquisar no Google. Mas o modelo médico é um modelo de... o deficiente é uma doença, tem que curar, tem que normalizar, tem que padronizar, tem que ser o máximo possível, ficar de acordo com a sociedade, o deficiente que se muda, e a deficiência é um problema que é questão somente sobre ele. O modelo social surgiu lá pelo começo dos anos 60, junto com vários outros movimentos de direitos de minorias, de negros, de feminismo, etc. Então, o modelo social diz assim, diversidades humanas existem. O que causa deficiência é discriminação e as barreiras sociais que são impostas a esse indivíduo por causa de sua diferença do corpo. Então, realmente bato nessa tecla. O autista é deficiente, o surdo é, mas deficiente não é um diagnóstico do corpo da pessoa. Deficiência é um diagnóstico da sociedade, dizendo, olha, essa sociedade não está pronta para receber esse indivíduo com essa diferença. Um dos pontos principais desse modelo social e um modelo também baseado em direitos, que surgiu ao mesmo tempo junto, também é baseado nisso. Os deficientes têm que ter seus direitos. Foi assim, um lema, nada sobre nós sem nós. Eu aqui sou a única autista, que eu saiba, né? Nessa mesa. E por muito... Eu já vi muitas audiências assim, outros eventos, que não tem absolutamente nenhum autista na mesa. Nenhum autista falando sobre ele mesmo. Sobre, o que eu acho disso? Qual é a minha opinião sobre isso? Como eu sinto isso como pessoa? Ao longo da história, a gente viu que a maioria das intervenções foram baseadas no ponto de vista do neurotípico observando o autista. Eu acho que estereotipia é uma coisa ruim, vamos remover. Eu acho que o autista precisa fazer contato visual para ele entender o que eu estou falando. Vamos forçar isso. Quando, na verdade, quando você escuta o que os autistas têm a dizer, você percebe que é completamente diferente. Por exemplo, do contato visual, que inclusive foi ensinado, você deve olhar nos olhos de uma pessoa quando você for falar com ela. E aí eu já estava começando a achar que tinha algum problema de audição, porque eu não entendia o que as pessoas falavam. Quando eu olhava nos olhos das pessoas, eu escutava a voz, mas não entendia palavras. E depois eu fui percebendo que isso é muito comum em outros autistas também. Quando a gente olha nos olhos, a audição some. Inclusive, eu até trouxe um estudo aqui, mas eu estou correndo porque eu quero mostrar um vídeo no final. Não se preocupe com o tempo, não, tenha vontade. Um estudo que envolveu autistas, neurotípicos e síndrome de Williams. Que, basicamente, a síndrome de Williams é meio que o oposto de autista, que eles são muito sociáveis e não tem muito filtro, vão fazendo amizade com qualquer um, não sei o quê. E eles gostam muito de contato visual. E aí eles botaram esses 3 grupos para fazer perguntas de matemática, né? A pessoa aqui de frente fazendo as questões simples de matemática para eles responderem mentalmente. E aí a premissa, a gente acha que os neurotípicos vão ter uma parte de evitar contato visual e outra parte de olhar. Os autistas vão ter dificuldade de olhar quando for para olhar e o síndrome de Williams vai ter dificuldade de desviar o olhar. E aí depois eles perceberam que numericamente todos os 3 tinham o mesmo tempo de fazer contato visual e de evitar o contato visual. Só que
A diferença é que os neurotípicos e síndrome de Williams, eles observavam as pessoas nos olhos quando a professora estava passando, dando a instrução sobre o problema, e eles desviavam quando estavam pensando, e os autistas desviavam quando estavam escutando a professora falando, e observavam quando eles estavam resolvendo mentalmente o problema. Ou seja, o oposto. E aí, depois, os meus pesquisadores resolveram fazer outro estudo. Não, agora a gente vai obrigar todo mundo a olhar nos olhos o tempo todo, todos os 3 grupos. E todos os 3 grupos tiveram resultados inferiores, acertaram menos questões, sendo obrigados a olhar. Ou seja, forçar o contato visual piora para todo mundo. E é interessante a gente ver do ponto de vista do modelo social, de como realmente ele diz que as diferenças são baseadas no modelo médico. E de minoria, né? Porque os neurotípicos são maioria, então o autista faz diferente, então ele que está errado. Neurotípicos têm uma comunicação super enigmática, qualquer coisa que você fale tem um segundo sentido, os autistas são super diretos no que eles querem falar. Aí quem tem problema de comunicação é o autista. Então, realmente, os autistas, em geral, têm problemas de socialização com neurotípicos. E é uma coisa que eu fico pensando, porque os autistas, quando vão conversar com outros autistas, é uma coisa tão natural. Teve um outro desabafo do Moab, que a Rita, o Vitor, fomos aqui, outros autistas estavam lá, e a gente começou a conversar entre si, e a gente conversando sobre os nossos interesses especiais, a gente ficou falando sobre Minecraft, sobre jogos, isso veio naturalmente. Os autistas conversam muito bem entre si. E aí veio assim, a gente precisa fazer o autista socializar. Aí vai para a terapia, cada um para a sua salinha, um não conversa com o outro, e não pensa assim, para socializar, acho que as pessoas têm a cabeça que é só socializar com neurotípicos. Ninguém pensa que botar os autistas junto com eles pode vir uma coisa muito mais natural e mais fácil. Então, a gente tem que pensar muito bem sobre as intervenções que a gente vai botar. Se a gente não vai ensinar coisas inúteis ou até mesmo prejudiciais. Forçar contato visual, forçar a parar com a estereotipia. A gente tem que ter um espaço também na escola, na universidade, para a gente ter as estereotipias que a gente possa fazer em sala de aula para ajudar a se concentrar. Porque, normalmente, as pessoas acham que ter os STEAMs, né, que eu prefiro muito mais essa palavra do que estereotipia, que já tem um estereótipo em cima dela, né? Que acha que o STEAM é desconcentração. Não, ele está aqui mordendo, não está se concentrando. Mas não, ao contrário. O STEAM ajuda a concentração. A gente precisa de um estímulo sensorial, que vai variar de autista para autista, para conseguir se concentrar. E aí, se a gente continuar botando esse modelo de o autista tem que se padronizar junto com os outros, ele tem que ficar quietinho na cadeira exatamente como as outras pessoas, isso vai prejudicar ainda mais o funcionamento dele. Então, eu gostaria de dar um exemplo aqui, né, com um vídeo de uma autista que fez experiência. Como é que, para demonstrar, como é que o autista fica sem os instintos? Eu perguntei para ela se podia traduzir o vídeo, se podia divulgar. Ela disse, não, eu quero mesmo que todo mundo veja, não sei o quê. Então, eu peguei o vídeo, fiz a legenda. E aí vocês vão ter uma noção de quão prejudicial pode ser. Now, what I'm going to do, as an adult who's almost 35 and autistic, blessed to be verbal, but that doesn't mean nonverbal people are not blessed, but I can communicate relatively quickly in some cases. So what I'm going to do is, since I'm not feeling well today, you know, I've got my period, I've got internal stimuli on top of external stimuli, makes me want to stim a lot. That's why I'm moving my hands so much.
mostly stimming, but I'm gesturing. But I can't feel where my body is. My proprioception is all screwed up. That's the sense of where your body parts are. So what I'm going to do is I'm going to sit still, just like the kids that get taught quiet hands, and I'm going to tell you what I'm experiencing as I sit very still. Now remember, a kid that gets told to sit still, they also get told they have to do all these things, like they have to pay attention to the teacher, they got to look a teacher in the eyes, or they have to touch blue, touch red, touch same, put with same, touch your nose, over and over and over. Okay, now I'm going to sit still. Quiet hands. Good sitting. Already I'm starting to feel very bad. I'm going to try to describe this, but I may lose the ability to speak, so just bear with me. I feel this sensation in my fingers, like they're expanding, like there's this, it's not pain, it's just, it's almost an itching feeling that's just shooting down my arms into my fingers, and I can feel my pulse beating in my fingers, all 10 of them. And I have to look at my hands to figure out where they are. I can feel them on my knees, but the existence of my hands is almost non-existent. But I'm going to break it for a second because I have to itch my nose. I don't want to sneeze on video. Okay, now I'm sitting as still as I can possibly sit as a human being. And I kind of know where my feet are because they're touching the wheels of my chair and the floor. But I only know where my thighs are because my hands are resting on them. I don't really know where the rest of my body is. I know that I'm sitting down because I can see myself sitting in my peripheral vision. But the sensation is starting to expand now. I feel like my entire body is just expanding into nothingness. I feel like my body parts are disappearing out of existence. But I can feel that they're there because of the sensation that's going through them. But I feel like my skin is disappearing. Even though I know it's there, I feel like it's not. I feel like there's nothing on my bones at all. And the sensation, it's not going through the floor, but it is going out of the tips of my fingers. I just really want to move right now. I feel very unpleasant. It's kind of prickly and tingly. Not like if your leg goes to sleep, but it's just like, you know, when I don't know if everybody gets this or if it's just kind of a random thing, but when I get mad, I get this hot sensation through my body. It's like I have to slap my hand down on something. And I'm feeling that in my body now because my body is reacting to this unpleasantness by wanting to move, and I'm not letting it move. Now I'm starting to feel a little scared. Even though I know I'm safe, my body is telling me to be scared because it can't find itself. You know, I'm scared like I used to feel when I was little and I couldn't find my mom. And now you walk around, Mom? Mommy? Where are you, Mommy? You walk around like that as a little kid. You're scared. You don't know where your mommy is. I don't know where my body is. I seriously, I still know I'm sitting, and I know the chair is there. Logically, I know where I am, but in the sense of where my body is, I don't know. I'm starting to feel very scared now. Now remember, while I'm feeling all these things, I've got somebody telling me, touch my nose, look me in the eye, touch blue, touch same. And then they might give me food or a treat or a little drink of something that I like if I do what they say. And all I want to do is wiggle my fingers. That's all I want to do is wiggle my fingers. That's all I want to do. All I care about right now is I want to wiggle my fingers. I just want to wiggle my fingers, and if I do, I'll get in trouble.
so I can't wiggle my fingers. Imagine if a little child do that who doesn't understand why their body feels this way. Imagine that they're told they can't wiggle their fingers anymore, even though that feels so good to do. But adults want them to feel bad because they need to look normal. I'm lucky that I can explain this because I know what all these sensations mean and what they want me to do. You'll notice me twitching a little bit. That's because I'm repressing the stimming. My body wants to move and I'm stopping it from moving. When I start to stim sometimes from these sensations like this, I don't start them consciously. I just start doing it and then I realize I'm doing it. Now I want to jiggle my leg, and my leg, it's like really unpleasant because I'm not letting it move. I just tried to move it and I stopped myself. And I feel really scared now, and I feel really upset and really angry now because I want to move and I'm not allowed to. You can hear my voice changing, can't you? I just want to move my damn fingers. I'm starting to sweat now from the urge to move and from repressing it. My muscles are getting very tense now. I'm not doing this consciously. My body is just doing it because it wants to move, and I'm not letting it move. And there's still somebody saying, touch blue, touch red, touch your nose, look at me. Do you want to put your child through this? Do you want to put your child through this for 40 hours a week? I'm not acting. I really feel like this. Look at me. Look at my breathing now. Look how I'm breathing. And a child learns that this is normal. They learn to ignore this and just function. Touch blue. Touch your nose. Touch red. Put with same. Yeah, sure. Okay. I'll do what you say. Because you want me to be normal. I'm not normal like you. I'm normal like me. And I'm gonna freaking move if I want to move. And you can't tell me that I can't move. And you shouldn't tell your children they can't move. Oh my God. This is my normal, and I'm allowed to do this, and so are you. Little kids, your parents telling you you can't do this. Yes, you can. Yes, you can. You can do this. You can do this. This is okay. This is normal for me. This is peaceful. And now I can find my body. Now I know where my body is. You can't tell me to have quiet hands. These are my loud hands. This is my loud body. I'm autistic and I'm freaking proud of it. And if you want to tell me that I'm broken, well, I'll give you a one-finger salute, but I'm trying to keep that kind of language off my channel. But I'm autistic, and these are my loud hands. And you're hearing my necklace jingling. I like that too. Because my necklace tells me where I am. It tells me where my heart is and where my stomach is and where my body parts are. This is my loud hands. And you can't make them be quiet. You can't make my loud hands be quiet. Mais alguma coisa? Pode falar.
Depois da brilhante fala da Amanda e do vídeo que emocionou todos nós abrimos a palavra aos